falar sobre a reunião do Copom. Acabou de sair a publicação, tá? Copom decidiu manter a taxa Selic estável em 15%. E tivemos hoje também o FONC, que é o Copom americano, né? O Comitê de Política Monetária americano. E o que eles decidiram? Eles decidiram por cair a taxa de juro americana, o Fed Funds. Eles caíram de 4,5 a 4,25, porque lá é um range, né? Um canal, para 4,25 para 4. Então, eles caíram 25 bases a taxa de juro lá. O FONC caiu a taxa em 0,25 e falou que para esse ano ainda temos mais 2 reuniões do FONC, para esse ano ele ainda vai cair mais 2 vezes a taxa de juros. Então, ele vai aí de 4,25 para 4, de 4 para 3,75, ficando nesse range entre 3,75 e 3,5, e talvez ele possa continuar caindo depois, enfim. Lembrando que quando ele começa o comunicado do Copom, ele quer explicar pra gente por que ele fez o que ele fez, e ele começa sempre falando do cenário externo. Por que ele começa falando do cenário externo? Porque nos Estados Unidos é onde tudo acontece, não é mesmo? O que é importante lá, o que acontece lá, move aqui o nosso mercado aqui. Só que, gente, lembra que a ata do Copom, o comunicado do Copom, a gente sempre compara o comunicado com o comunicado anterior e vê onde estão as diferenças, porque a grande maioria das vezes é tipo um copia e cola, né? Ele meio que segue as mesmas coisas que ele falou, é quase um copia e cola, e aí ele não mudou muita coisa, né? Ele falou assim, ó, o ambiente externo. Antes ele falava assim, está mais adverso. Agora ele escreveu, se mantém incerto. Antes ele tinha colocado principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal, que era o tarifaço. Aí ele tirou isso, né? Porque agora isso não é mais novidade. Já aconteceu, o mercado já digeriu, a economia está digerindo e não é mais nada novo. E aí ele seguiu escrevendo tudo que ele já tinha escrito, né? Então, consequentemente, comportamento, volatilidade, diferentes ativos têm sido afetados, né? Tá uma volatilidade maior porque tá um ambiente incerto nos Estados Unidos, tá? Aí ele vem para o cenário doméstico. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica antes tem apresentado e agora ele falou segue apresentando, conforme esperado, certa moderação do crescimento. Mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Então, a gente vê aqui os dados de PIB, por exemplo, de atividade moderando. Em compensação, a gente vê dados de mercado de trabalho muito fortes, com desemprego muito baixo, né? Então, isso também é uma coisa para ficarmos muito atentos. E aí ele fala que ele já falava antes, o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, então as projeções de inflação ainda estão muito distantes da meta de 3, né? As projeções de inflação estão elevadas, resistência na atividade econômica e pressão no mercado de trabalho, que é tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Então, uma linguagem ROC, né? Uma linguagem austera, mas que já estava no comunicado anterior. Esta linguagem justifica uma Selic de 15%, né? Então, ele está justificando. Por que a gente está com a Selic de 15%? Porque a atividade ainda está resiliente, com taxas de desemprego ainda nas mínimas históricas, inflação muito acima da meta, questão fiscal ainda para resolver. Então, isso justifica uma taxa de juro bastante contracionista por período bastante prolongado, tá bom? Por esse parágrafo, parece que esse ano a Selic não cai. Mas olha só, sim, verdade, parece que esse ano a Selic não cai porque ele fala suficientemente prolongado, né? Ele continua com essa história de suficientemente prolongado. Então, Damiana, acho que você tem razão, esse ano não cai, mas olha só como ele está preparando o terreno
sabe, preparando o terreno. Vocês vão lembrar que no nosso encontro aqui do último comunicado do Copom, que o comitê tinha falado antes? Ele tinha falado que o cenário atual era marcado por elevada incerteza, cautela, tal. E antes ele tinha falado, em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuação na interrupção do ciclo de alta. Lembra que ele tinha falado isso no anterior? Ou seja, no anterior, ele tinha dito que se algo, iria voltar a subir a taxa de juros. Não sabia o que ia fazer, mas se algo, voltaria a subir a taxa de juros, porque ele fala que ia continuar a interrupção do ciclo de alta. Percebe a linguagem? O que aconteceu nesse comitê, meu povo? Ele tirou este pedaço. Tirou este pedaço da pausa do ciclo de alta, ele tirou. Coloquem as pombas, meu povo, coloquem as pombas, porque este cara está preparando o terreno para dar uma fraquejada, tá bom? Ele está preparando o terreno, olha só. Ele escreveu assim: o comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente de taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Ele está querendo dizer aqui que o risco de continuar subindo a taxa de juro diminuiu, né? Não tem mais esse risco. Ele já está muito mais seguro que para cima a Selic não vai mais. Percebe? Percebe a mudança de tom? Ele tirou a história da continuação na interrupção do ciclo de alta. Tirou isso. Ou seja, eventualmente, ele vai deixar a Selic estável esse ano, acho que sim, ainda tem mais 2 reuniões aí, mas eventualmente ele pode começar a pensar em cair a Selic. Eu diria que em algum momento do ano que vem, talvez não na primeira reunião, mas em algum momento do primeiro trimestre do ano que vem, então se não na primeira reunião, na segunda, teremos aí talvez um início de ciclo de queda das taxas de juros, sim. E aí nós já teríamos 3 quedas de taxa de juros nos Estados Unidos, com a taxa de juros americana indo lá mais perto do 3, que eles consideram que está próximo do juro neutro deles. Então, com os Estados Unidos no juro neutro, e a gente ainda com taxa Selic de 15, o que está acontecendo com o nosso câmbio? Caindo. Né? As nossas taxas de juros caíram um pouquinho também. E com isso, adivinha quem subiu? Adivinha quem tá nas máximas históricas? Adivinha? A bolsa, né, meu povo, que eu venho falando pra vocês. Ah, mas Selic tá 15, não sei o que, não vou investir em bolsa. Mas vocês acabam perdendo a oportunidade, porque depois que a Selic já tá 9, 8, a bolsa já foi. Aí é bolsa a 200 mil pontos, e aí não dá mais pra você investir em bolsa, porque você já perdeu o bonde, entendeu? A bolsa tá precificada num PI de 8 vezes preço sobre lucro. Isso é patamares de mínimas históricas. A bolsa tá subindo porque os lucros estão subindo, mas o preço sobre lucro tá nas mínimas históricas, então ainda tem muito para subir, tá? Então dá tempo sim, só que também não dá pra você ficar esperando demais. Porque se você ficar esperando a taxa Selic cair ano que vem, o que vai acontecer? É bolsa 200 mil pontos, aí já foi. Aí a oportunidade da bolsa multiplicar por 2 já foi. Você entra com uma assimetria muito pior.
Entendeu? Então, é o que eu falei pra vocês, o que eu venho falando. Ou vocês fecham o olho e pulam, ou vocês nunca vão sentir como é que é pular de paraquedas, né? Nunca vão ter adrenalina, você é a mesma coisa. Ou na hora que tá o caos, que tá tudo barato, você fecha o olho e investe, claro, em excelentes empresas, empresas que estão entregando resultado, que estão melhorando, ou você nunca vai ter a sensação de dobrar o patrimônio em um ano por conta do investimento que você fez, entendeu? É assim mesmo, você tem que entrar aí num período mais arriscado mesmo. E o Gui também falou isso pra mim, né? Ah, mas a gente tem clientes mais conservadores. Claro, se você tá pensando em aposentadoria, se você tá pensando, se você já tem acumulado o patrimônio que você quer para aposentadoria e você pensa mais em preservação de capital do que em aumento de capital, é claro que você não vai correr esse risco, né? Aí você vai mais para ativos que pagam renda. Por exemplo, fundos imobiliários que pagam renda, por exemplo, ações de dividendos que pagam renda, entre outros ativos que pagam renda. Inclusive, para quem está interessado em renda, o Hotmart vai fazer uma mega live sobre isso, falando tudo sobre esses ativos e como ter renda mensal. Inclusive, na minha bio vai ter um link desse aulão que ele vai dar, um aulão gratuito, tudo sobre renda. Então, se é o seu caso, se você é mais conservador e quer renda, não tá na parte de crescer o patrimônio, tá na parte de manutenção, dá uma olhada nesse curso que você vai amar, tá? É outra coisa. Aí você pode também colocar uma pitada de risco. Por exemplo, tem fundos imobiliários que estão muito descontados. Eu tava falando com ele hoje, né? Ele senta atrás de mim. E eu falei, poxa, os fundos imobiliários ainda estão descontados, que nas ações da bolsa ele matam. Ainda tem várias oportunidades. Então ainda dá também para você ter um ganho de capital. Mas daí não é tão grande como a bolsa. O risco também é muito menor. Mas para quem tá pensando em preservação, é essa estratégia que você vai fazer, a estratégia da renda. O mercado e o seu portfólio é um jogo de xadrez. Horas você vai entrar com o peão, horas você vai entrar com o cavalo, horas você vai entrar com a bolsa, horas com fundos imobiliários e tal. E depende do quê? Da sua estratégia. Você tem que sentir que você é dono da sua própria estratégia. A sua estratégia tem que casar com o seu momento de vida e com o seu grau de aversão ao risco. Se você topa muito risco, você vai estar mais no lado de bolsa, de repente de ações de dividendos e tal. Se você não topa muito risco, você vai estar mais no lado de fundos imobiliários, de renda fixa e tal. E aí você vai montando a estratégia para lá casar com a sua realidade e você chegar nos seus objetivos. Sendo objetivo de preservação e renda, vai garantir o seu objetivo. Sendo o seu objetivo de aumento de capital, são poucas as oportunidades, é quase nunca que a bolsa tá 8 vezes PI, e aí você vai ter o seu aumento de capital no momento certo, que é raro e que quando chega tem que ser aproveitado. Você tem que um pouquinho fechar o olho e se tacar mesmo, tá? É assim que funciona. Por isso que você vai ponderar isso com o seu nível de aversão ao risco. Gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? Não se esqueçam, coloquem estratégia no patrimônio de vocês. Olhem os cenários, se antecipem aos movimentos que estão acontecendo. O grande dinheiro tá na antecipação. E mais, na capacidade de se manter tranquilo, confiar na sua análise, confiar mesmo quando tá todo mundo falando que você é louca, né? Confiar na sua análise, seguir em frente e tomar risco quando tá todo mundo com medo. O dinheiro tá aí. Ah, Marília, mas não quero mais aumento de capital. Essa não é a minha estratégia. Ótimo, então monte a estratégia de preservação. Entra lá na minha bio, participa da aula do Hotmart. Ele vai falar exatamente qual é a estratégia que você tem que fazer quando você pensa em renda. É outra estratégia. Para quando você já tem o patrimônio que você quer e pensa mais em preservação, ou para quando você não topa o risco, ou para quando você precisa da aposentadoria, é outra estratégia, tá? Você tem que entender qual a sua estratégia.
Tá bom, pessoal? Então é isso, espero ter ajudado. Essa reunião do Copom não teve muita coisa mesmo, mas só teve essa aberturazinha, né? Para um dia pensarmos em pensar numa queda de taxa de juro, lembrando que a renda fixa é a mãe da bolsa. E se a taxa de juro cai, a bolsa vai muito bem. Inclusive, esse é o título do meu próximo livro, que eu vou convidar depois vocês para o lançamento. Tá bom? Obrigada, meu povo! Muito obrigada! Tchau!